O radar detecta um contato não identificado. Os F-15 Eagle saem para investigá-lo e interceptá-lo. Sobem a grande velocidade superior a Mach 2 para contactar com o intruso. Numa guerra, este Bear já teria sido abatido. No entanto, a missão do Eagle na Guerra Fria consistiu em escoltar para fora, longe do espaço aéreo norte-americano, os aviões intrusos. Missão cumprida. Tudo sobre aviões de combate. A Defesa Aérea dos Estados Unidos. Proteger um país dos ataques aéreos é uma missão difícil. Proteger a todo um continente representa um desafio único. Patrulhando enormes extensões de terreno árido e inóspito durante horas, os interceptadores norte-americanos e canadenses defenderam o continente norte-americano do ataque dos bombardeiros soviéticos. Esta prontidão foi mantida em todas as horas, todos os dias do ano, por quase 50 anos. O Sistema de Defesa Aérea da América do Norte, o NORAD, converteu-se em uma das forças de aviso imediato e interceptação mais poderosas do mundo, superada apenas pela força de interceptadores da União Soviética. As árduas exigências operativas obrigavam os caças do NORAD a estar na vanguarda do desenvolvimento aeronáutico. Os modernos caças supersônicos como Eagle ou Hornet em nada se parecem aos primeiros caças que defenderam a América do Norte. Após a Segunda Guerra Mundial, a defesa aérea do continente norte-americano não foi considerada prioritária. Os Estados Unidos tinham a supremacia. Eram a nação mais poderosa do planeta e a única potência que possuía bombas atômicas. Os Estados Unidos acreditavam que dominariam o mundo da pós-guerra. No entanto, os caças de defesa dos Estados Unidos apresentavam problemas. Criada em 1946, o Comando de Defesa Aérea da US Army confiava nos caças com motor a pistão da Segunda Guerra Mundial. Aos caças P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt foram acrescentados os noturnos P-61 e também os caças a jato P-80 Shooting Star. No entanto, os Estados Unidos saíram da sua autossuficiência. Em poucos anos, a União Soviética desenvolveu enormes bombardeiros intercontinentais que também eram capazes de atacar as cidades norte-americanas com bombas atômicas. O primeiro bombardeiro soviético, o Tu-4, era praticamente uma cópia do B-29 Super Fortress americano, que logo foi substituído pelo Bear, melhor preparado, e pelos reatores Bison e Badger.
Além de um grande carregamento de bombas convencionais, podiam transportar armas atômicas ou de hidrogênio capazes de destruir grandes cidades de um só golpe. A missão dos caças norte-americanos era deter os bombardeiros soviéticos. A ameaça que representava o Tu-4 no final dos anos 40 e princípio dos 50 parecia real. As forças aéreas norte-americanas e canadenses criaram 4 caças para contrabalançar. O único com apenas um motor e para um tripulante era o F-86 Sabre, o caça que havia tido tanto sucesso contra os MiG-15 de fabricação soviética na Coreia. Os interceptadores estavam preparados para decolar após 3 minutos de aviso. Sua missão consistia em detectar, identificar, interceptar e destruir. Esperava-se que os aviadores realizassem estas funções com a ajuda das estações de interceptação em terra, as GCI. Durante os exercícios contra os bombardeiros SAC, o piloto era informado por rádio da velocidade, altitude e direção do alvo. O sistema GCI foi idealizado para dirigi-lo numa rota de colisão a uma distância visual do alvo. Sob o bombardeiro, podia atacar com metralhadoras, foguetes e mísseis. No seu auge, o Comando de Defesa Aérea era a maior da Força Aérea Norte-Americana e contava com 50 esquadrões de caça para se opor à ameaça dos Tu-4. Desde o princípio, tinha se desenvolvido até poder derrotar o velho bombardeiro à propulsão por superioridade numérica. A partir de 1951, os Sabre foram substituídos pelos F-86D ou Dog Sabre. Um radar no nariz lhe dava capacidade limitada para interceptação em condições atmosféricas inadequadas. Um turborreator J-47 de pós-combustão convertia o modelo D no mais rápido do Comando de Defesa Aérea com uma velocidade máxima de 1.126 km por hora. Em vez de metralhadoras, o modelo D estava equipado com 24 foguetes de 70 mm que transportava num compartimento retrátil sob a fuselagem dianteira. O F-86D era um interceptador tão importante que se construíram mais de 2.500 exemplares. A maioria servia no Comando de Defesa Aérea. Os 3 interceptadores restantes eram caças bimotores com asas retas. O pior era o F-89 Scorpion. Apesar de pouco potente, tinha um grande raio de ação e estava fortemente armado. Um primitivo radar de interceptação aérea, controlado pelo observador de radar traseiro, era o melhor que podiam ter. De todos, o armamento do Scorpion foi o que mais inovou. O primeiro Scorpion, que entrou em serviço em 1951, estava armado com 6 canhões de 20 mm. 3 anos mais tarde, o F-89D estava equipado com foguetes. Os mísseis chegaram com o F-89H, que transportava 6 mísseis AR Hughes Falcon, guiados por infravermelho e mais 42 foguetes. A arma mais poderosa, no entanto, foi a última versão do Scorpion, o F-89J com 4 mísseis Falcon, mais 2 foguetes Jenny, não guiados, dotados cada um de uma cabeça nuclear. O Canadá contribuiu com a defesa aérea norte-americana nos anos 50 com o CF-100.
Estes interceptadores tinham por função interceptar a massa de bombardeiros soviéticos que se aproximavam do Polo Norte. Nos anos 50, a União Soviética havia convencido os americanos que os seus bombardeiros representavam uma ameaça massiva e muito eficaz. Esta ameaça aumentou consideravelmente nos anos 60 com o desenvolvimento dos mísseis de cruzeiro que permitiam que os bombardeiros atacassem a uma distância prudente. Os informes da inteligência sobre a União Soviética convenceram os norte-americanos de que a ameaça dos bombardeiros não era tão importante como se pensava. Mas não havia dúvidas de que, no caso de uma guerra nuclear, os soviéticos poderiam enviar suficientes bombardeiros para exigir o máximo esforço das defesas aéreas norte-americanas. Apesar de que haviam milhares de interceptadores em serviço, seriam praticamente inúteis se o sistema aéreo não pudesse detectar a chegada dos bombardeiros soviéticos. Os sistemas de aviso imediato tiveram um papel crucial ao atuar como uma armadilha ao avisar sobre os possíveis ataques. O NORAD investiu bilhões de dólares na criação de sistemas de radar cada vez mais sofisticados. Entre eles, se incluía o DEW, Aviso Imediato à Distância, que se estendia desde a Groenlândia até o norte do Canadá. Mais ao sul, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, estava a linha Pine Tree. As primeiras estações de aviso se modernizaram para formar o Sistema de Aviso do Norte. Estas estações estavam conectadas, formando o Sistema de Aviso Imediato de Mísseis Balísticos do Comando Estratégico do Ar. Nos anos 50, já estavam avançados os planos de desenvolvimento de interceptadores mais modernos. O primeiro foi o F-102 Delta Dagger, que se converteu no primeiro dos interceptadores da chamada Série do Século em serviço para o Comando de Defesa Aérea. Em 1956, depois de um prolongado e difícil desenvolvimento, entrou em serviço o primeiro caça Delta supersônico operativo do mundo, o F-102, cuja força aumentou rapidamente, de modo que em 1958 já havia mais de 600 em serviço, ou seja, mais da metade de toda a força de interceptadores. O F-102 também foi o primeiro avião do mundo com um sistema de controle de fogo integrado conectado ao SAGE, Ambiente Terrestre Semiautomático. O interceptador recebia a informação dos alvos automaticamente e, em uma rota de colisão com o bombardeiro, chegava ao alcance de fogo. O piloto, então, tomava o mando do ataque utilizando o radar do avião e as indicações visuais. Seu armamento consistia em 6 mísseis Falcon transportados internamente para diminuir a resistência do ar. Apesar de substituído na linha de frente, o Deuce continuou contribuindo com a Guarda Nacional do Ar e a Reserva da Força Aérea até meados dos anos 70. O segundo interceptador da série do século que serviu no Comando de Defesa Aérea foi o F-101 Voodoo, que substituiu o Scorpion e o Starfire como interceptador com grande raio de ação em qualquer clima. O Voodoo desenvolveu-se a partir do monoplace X-F-88, um caça com grande raio de ação que visava escoltar os bombardeiros estratégicos. Seu desenho foi aproveitado para o F-101, um monoplace maior que servia como caça-bombardeiro de ataque nuclear e como avião de reconhecimento. Como apoio ao trabalho do Convair, junto ao F-102 e pelo atraso na sua transformação em F-106, o Comando de Defesa Aérea recebeu uma versão do Voodoo, o F-101B.
Como o F-102, o F-101B tinha um sistema complexo de controle do fogo, o MG-13, conectado ao sistema SAG de controle de terreno. O Voodoo entrou em serviço em 1959. O Canadá também o utilizou depois de cancelar o seu próprio programa para criar um interceptador com grande raio de alcance, o Arrow. O Voodoo estava armado com 4 mísseis. Estes eram transportados num compartimento com uma porta giratória. De um lado, 2 foguetes Jenny com cabeça nuclear. Do outro, 2 Falcon de curto alcance simultaneamente disparados. Em junho de 1960, o Comando de Defesa Aérea contava com 17 esquadrões de Voodoo e o F-101B foi um interceptador norte-americano mais numeroso até 1964. McDonnell construiu 479 Voodoo, dos quais 132 foram vendidos ao Canadá. Os Voodoos canadenses entraram em serviço em 1962 e equipavam 5 esquadrões. O Voodoo era rápido, tinha grande raio de ação e era cômodo. No entanto, também tinha alguns aspectos negativos. A elevação da cauda acabou causando alguns acidentes. O seu complexo sistema de controle de fogo era difícil de dominar. Tinha a capacidade de disparar automaticamente os foguetes nucleares Jenny, fazer o avião virar em uma manobra evasiva e detonar a cabeça nuclear no momento oportuno. Apesar dos inconvenientes, o Voodoo era bem conceituado e serviu durante muito tempo. Em 1971, todos os aviões operativos foram transferidos para a Guarda Nacional do Ar, na qual o F-101 serviu até o princípio dos anos 80. Os Voodoo canadenses não foram desativados até meados dos anos 80. Em 1958, o Comando de Defesa Aérea foi o primeiro operador de caças Mach 2 em todo o mundo com o F-104 Starfighter do 83º Esquadrão de Caças Interceptadores na Califórnia. No entanto, apesar de sua incrível velocidade, o Starfighter causou um grande número de acidentes. Somente 7 esquadrões foram equipados com este modelo. Um ano depois, foi retirado de serviço. O melhor interceptador dos anos 70 e o último caça da série do século foi o F-106 Delta Dart. Um caça que oferecia o melhor rendimento entre os novos modelos do Comando de Defesa Aérea, mas seria o último avião desenhado apenas como interceptador. Um avanço importante na defesa aérea da América do Norte foi a criação do NORAD, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, criado pelos Estados Unidos e pelo Canadá em 1958, com um comandante americano e um representante canadense. Esta organização controlava um sistema complicado de radares e interceptadores de aviso imediato. O F-106 desenvolveu-se a partir do F-102 com um sistema de controle de fogo melhor e motor novo, o Pratt & Whitney J-75. Com uma propulsão 50% superior à do turborreator J-57 do Delta Dagger, o J-75 dava ao F-106 uma velocidade máxima de Mach 2.4. Como o F-102, o Delta Dart transportava seus mísseis internamente. Este estava composto de 4 Falcon e 2 Jenny.
Uma modificação feita no começo dos anos 70 substituiu os Jenny por um canhão Vulcan de 20 milímetros. O Delta Dart tornou-se operacional em maio de 1959. O 6 acabou equipando a 14 esquadrões e converteu-se num dos aviões mais populares entre os pilotos de caças do Comando de Defesa Aérea. O monoplace F-106A era a versão do interceptador habitual e foram fabricados 277. O F-106B era um biplace de treinamento com total capacidade para combate, sendo construídos 63 exemplares. O F-106 foi o interceptador norte-americano que esteve mais tempo em serviço. Durou 28 anos, mais que o próprio Comando de Defesa Aérea, cujo nome mudou para Comando de Defesa Aeroespacial, sendo desativada em 1980. Com o tempo, as unidades da Guarda Nacional do Ar, que apoiam a missão de defesa aérea, também compraram F-106. Depois que foi retirado de atividade, o Delta Dart teve uma segunda carreira muito ativa com os Weekend Warriors. A última destas unidades de guarda, em Atlantic City, Nova Jersey, realizou a última saída operacional de um F-106 em 1988. A partir de 1978, o Delta Dart começou a servir com outro avião da McDonnell de St. Louis, o F-4 Phantom, um veterano do Vietnã que adquiriu também a função de servir como interceptador até 1990. Sete esquadrões de caças interceptadores da Guarda Nacional do Ar foram equipados com F-4C e F-4D que serviram nos estados da Califórnia, Michigan, Minnesota, Dakota do Norte, Nova York, Oregon e Texas. Outros 17 esquadrões da Guarda Nacional do Ar usaram os Phantom como caças táticos. Alguns, como os da Guarda do Havaí, tinham como missão a defesa aérea. O último interceptador que defendeu a América do Norte foi o F-15 Eagle. Com um rendimento formidável, uma agilidade excepcional, um forte armamento de mísseis e um radar potente, serviu na defesa aérea em 3 comandos. A primeira Força Aérea do Comando Tática do Ar, o Comando Aéreo do Alasca e a Guarda Nacional do Ar. Durante um tempo, os 4 esquadrões de caças interceptadores da linha de frente equipados com F-15 tiveram uma missão em comum, além das de defesa aérea. A impressionante velocidade de subida do Eagle o convertia na plataforma de lançamento ideal para o míssil VOT-ASAT. ASAT vem de anti-satélite. Esta arma foi utilizada para destruir as comunicações militares e os satélites de reconhecimento soviéticos.
Na linha de frente de uma confrontação com a União Soviética estariam os Eagle da base de Elmendorf, no Alasca. Realizaram interceptações regulares de bombardeiros soviéticos Bear, equipados com mísseis, além de aviões de reconhecimento Bear e Badger. Uma vez interceptado o intruso, a missão dos Eagle era escoltar-lhes pacificamente para fora do espaço aéreo norte-americano. Os dois lados recolhiam informação. Os pilotos dos Eagle levavam câmeras para gravar qualquer alteração das relações. Inintel, continue em contato. Substituindo os Voodoo a serviço do Canadá está o Hornet. Como a defesa aérea era uma missão prioritária, foram modificados pela inserção de um potente refletor na fuselagem dianteira para interceptações noturnas. Os CF-18, que entraram em serviço com as Forças Armadas Canadenses em 1985, serviam nas bases canadenses na 1ª Divisão Aérea em Baden-Solingen, na Alemanha Ocidental. Com o fim da Guerra Fria, as unidades com base na Europa regressaram e a força de CF-18 reduziu-se a 4 grandes esquadrões, cuja função é passar 6 meses como parte do compromisso com o Canadá pelo NORAD e outros 6 meses como unidade ar-superfície preparada para mobilizar-se no exterior. Os Hornet participaram regularmente na competição Guillermo Tell, um grupo que reúne caças de defesa aérea da Força Aérea Regular e também da Guarda Nacional do Ar e das Forças Aéreas Canadenses. Celebrada a cada 2 anos na base da Força Aérea de Tyndall, Flórida, foi criada para pôr em prova os pilotos, os controladores de armamento e os encarregados da manutenção em todos os aspectos das suas operações. Uma das provas principais é o tempo de reação dos pilotos. Intruder 2 localizado. Intruder 2 pronto. Marcar. Intruder 2 abandona sua posição atual. Os controladores de armamento dirigem os interceptadores aos seus alvos.
Estes costumam ser velhos caças Super Sabre reconvertidos para atuar como alvos. Estão equipados com queimadores especiais de propano que aumentam o seu sinal de infravermelho para os mísseis guiados pelo calor. Trinta segundos. 40 segundos. 42. Turn the drone. Drone is turning. Level 4 cleared to fire. Level 4 cleared to fire. Prontos para disparar o 2. Level 4 pods. Volta em redondo. Voltando. Disparado número 4. I'm just gonna roll out here. Perfeito. Chase is safe, chase is safe. Fox. Turn to go. Drone is turning. Mark 5, clear to 5. Mark 5, clear to 5. Fox. Hit it. As cabeças nucleares desativadas dos mísseis permitem que os aviões possam, por controle remoto, ser utilizados em até 7 voos antes de se perderem. As 3/4 partes da asa foram atingidas. Bom, esse a gente pode dar por perdido. Atenção, base. Câmbio. Aqui é a torre de controle. Ao leste tem outro alvo para destruir. O último interceptador do NORAD foi o caça de defesa aérea ADF, uma versão do F-16 Fighting Falcon, que foi encomendado em 1986 para equipar os esquadrões da Guarda Nacional do Ar que usavam caças Phantom e Delta Dart. Modificado a partir do F-16A, o ADF diferencia-se dos F-16 por pequenas antenas de rádio na frente do cockpit e uma pequena e potente luz de identificação no lado de bombordo da fuselagem para interceptações noturnas. Uma versão atualizada do radar APG-66 melhora a detecção de alvos pequenos e permite ao ADF disparar os 3 mísseis AR-AR da USAF. O Sidewinder de curto alcance, o Sparrow semiativo de médio alcance e o ANHAM guiado. Durante 50 anos, os interceptadores mudaram, mas a sua missão continua a mesma. Regularmente se põe à prova a reação dos pilotos numa situação de alerta e a sua capacidade de interceptar um intruso.
O final da Guerra Fria provocou uma redução em grande escala da força de interceptadores que protegem a América do Norte. Em 1995, o NORAD não tinha nenhum interceptador a seu serviço. Todos os F-16 ADF haviam sido destruídos. Em seu lugar, estão os aviões das unidades da Guarda Nacional do Ar, como o F-16C da Guarda de Nova Jersey, com base em Atlantic City. Os F-16C são mais flexíveis, podem realizar missões de interceptação, além de missões especializadas como ataque ar-superfície ou a supressão de defesas. A defesa da América do Norte, atualmente, é feita por unidades regulares da linha de frente e também por esquadrões canadenses da linha de frente equipados com aviões F-16, F-15 Eagle e CF-18 Hornet. Apesar de praticar regularmente missões de defesa aérea, as probabilidades de interceptar um bombardeiro Bear soviético são poucas. No entanto, outras guerras em outras zonas do planeta podem necessitar o controle do espaço aéreo e a preparação para missões desse tipo nunca se acaba. Proteger a América do Norte durante a Guerra Fria criou uma série de interceptadores de alto rendimento que podiam contactar com sofisticados sistemas de controle e aviso imediato. Segundo um piloto de um interceptador durante a Guerra Fria, só a determinação para estar preparado para o imprevisível lhes dava a esperança de que nunca aconteceria uma guerra nuclear. Por quase 50 anos, foram os interceptadores que desempenharam um papel vital para evitar essa guerra. Não é comum que uma pessoa se lance de uma grande altura, e menos num céu escuro, entrecortado por balas, numa guerra onde o paraquedista vive minutos de agonia, nos quais é apenas um objetivo desarmado e vulnerável. Os soldados que o conseguiram com êxito ao longo de muitas guerras, sem dúvida formam parte de um grupo especial de guerreiros. Tudo sobre aviões de combate. Assalto aéreo.
assalto aéreo é a forma de combate móvel mais eficiente. O seu humilde começo após a Primeira Guerra Mundial converteu-se no método mais temível para introduzir tropas em combate na Segunda Guerra Mundial. No Vietnã, o assalto aéreo desenvolveu-se seguindo o conceito de mobilidade aérea. A chegada dos helicópteros Ryu permitia lançar tropas de cavalaria aérea diretamente sobre a selva do Sudeste Asiático. Atualmente, a grande mobilidade das forças aerotransportadas permite deslocar-se praticamente a qualquer região em conflito e em qualquer parte do mundo em poucas horas. Na verdade, as forças aerotransportadas são a principal arma na reação rápida utilizada por muitos países. Este é o depoimento de um comandante da Força Norte-Americana. Podemos projetar a nossa força de assalto aéreo a qualquer lugar do mundo em apenas 24 horas após a decisão do presidente. Isso por si mesmo já é um fator de dissuasão. As modernas forças de assalto aéreo e o seu impressionante equipamento e capacidades converteram-se numa parte tão integral da guerra que parece que sempre existiram. Apenas os homens realmente implicados sabem que somente com um esforço constante e contínuo pode alcançar seu objetivo. Sabem também que qualquer pequeno deslize pode castigá-los com uma morte rápida e horrível. Em nenhuma outra máquina de guerra, a dependência dos outros é tão crítica e a atenção aos menores detalhes é tão vital para a sobrevivência. O paraquedista número 2 confere a correia da perna esquerda para ter certeza de que não o atrapalhará. Em seguida, deverá passá-la de trás para frente entre as pernas do paraquedista, começando pela fixação da perna esquerda. Correia preparada. O primeiro paraquedista segura a correia esquerda com uma mão, enquanto que a outra comprova o seu comprimento. A vida do paraquedista depende totalmente da minuciosa revisão do seu equipamento. O paraquedista-chefe deve colocar as mãos exatamente no mesmo lugar todas as vezes, sem desviar a sua vista mais de 10 centímetros das suas mãos. Procurando qualquer anormalidade na fixação do paraquedas ou no equipamento do paraquedista. O desenvolvimento das forças aerotransportadas teve uma origem bastante humilde. O primeiro salto que se tem notícia aconteceu em 1912, quando Albert Berry fez uma demonstração para os militares norte-americanos no Missouri. O primeiro esforço importante para produzir uma ameaça aerotransportada em grande escala começou depois da Revolução Russa de 1917. A União Soviética converteu-se no primeiro país que desenvolveu a teoria das operações aerotransportadas, criando rapidamente a sua própria força. Um assalto aerotransportado soviético típico dos anos 30 implicava a introdução de um grupo de paraquedistas para garantir a cabeça de ponte. Os paraquedistas logo recebiam reforços de planadores rebocados ou das tropas terrestres, o que permitia continuar a ofensiva. Enquanto os soviéticos estabeleciam a sua doutrina de assalto aerotransportado, os alemães demonstraram ser seus alunos mais aplicados, reconstruindo sua máquina de guerra. Apesar de estarem proibidos de ter uma aviação de combate, os alemães utilizaram meios clandestinos para criar as suas próprias forças aerotransportadas. Muitos jovens pilotos especializaram-se em pilotar planadores. Não foi necessário esperar muito para que as novas forças aerotransportadas alemãs demonstrassem a sua capacidade. No dia 15 de setembro de 1939, as forças de Hitler invadiram a Polônia, provocando a entrada da França e da Inglaterra na guerra. Hitler antecipou rapidamente os movimentos dos seus inimigos, estabelecendo ao seu redor um forte cerco. A velocidade das suas forças aerotransportadas deveria ser sua salvação.
Em abril de 1940, poucos meses depois de conquistar a Polônia, tentou o mesmo dessa vez com a Noruega. Com mais de 50 mil soldados, os aliados e noruegueses superavam aos alemães numericamente numa proporção de 3 contra 1. Mas os alemães usaram uma e outra vez os seus aviões de assalto, conquistando suas bases aéreas principais. Os reforços alemães lançados do ar sobre as bases aéreas capturadas desfrutavam da proteção dos aviões da Luftwaffe, que operavam dessas mesmas bases e impediam a chegada das tropas britânicas pelo mar, mantendo-as afastadas do território norueguês. Os aliados, lentos para entender as novas armas alemãs e o seu poder de ataque aéreo transportado, seguiam confiando nas suas defesas de fortalezas fixas que se haviam demonstrado invencíveis durante a Primeira Guerra Mundial. O ponto-chave do flanco norte aliado era a impotente fortaleza belga de Eben-Emael, crucial para o controle do canal de Albert e para evitar o avanço do Blitzkrieg alemão ao oeste. Na madrugada do dia 10 de maio de 40, 77 soldados do 1º Regimento Alemão de Paraquedistas atacaram a fortaleza com planadores DFS-230. Em sua defesa, haviam 700 soldados belgas fortemente entrincheirados num complexo de torres de cimento e ninhos de metralhadora. Usando explosivos modernos, os alemães devastaram a fortaleza. Calculou-se que a captura de Eben-Emael demoraria 2 semanas de um sangrento assalto terrestre. Os alemães a tomaram em 1 dia e meio. Os paraquedistas que a tomaram cruzaram o canal de Albert em direção ao oeste logo depois. Isso terminaria com a evacuação britânica de Dunkerque. As forças aerotransportadas haviam dado a Hitler a chave da Europa. Mas isso não era suficiente. Na primavera de 1940, os britânicos tiveram que fugir da Grécia para a ilha de Creta. No entanto, das suas bases aéreas, esperavam impossibilitar os alemães de usarem o Mediterrâneo para apoiar as suas forças na África. Creta converteu-se no alvo de um rápido e sangrento ataque das forças aerotransportadas alemães. No dia 20 de maio de 1940, a 7ª Divisão Alemã de Paraquedistas atacou as fortes defesas aliadas. Os transportadores Ju-52 foram abatidos como moscas. Os paraquedistas que conseguiram chegar à terra tinham que atacar com armas ligeiras contra uma força preparada composta por duros neozelandeses. Para dificultar a estratégia alemã, a sua operação de ataque marítimo foi derrotada com contundência pela Marinha Inglesa e pela Força Aérea, deixando 22 mil paraquedistas alemães e uma divisão de montanha contra mais de 40 mil soldados aliados. No entanto, a tenacidade que caracteriza as tropas aerotransportadas prevaleceu. Com mais de 5 mil baixas, os alemães conquistaram Creta. Os militares de todo o mundo não continham o seu assombro. Apesar da magnífica, mas custosa ofensiva aerotransportada alemã, deu-se uma importante reviravolta no conflito. Diante das baixas sofridas pela unidade, Hitler disse: "Não tornaremos a realizar operações aerotransportadas." Enquanto Hitler deixava de lado essas operações, os Estados Unidos, surpreendidos pelo êxito alemão, esforçavam-se para criar a sua própria força de ataque aéreo. A divisão de paraquedismo de Fort Benning deu os primeiros passos da Força Aerotransportada norte-americana. Do alto de postes telefônicos com 10 metros de altura e de torres ainda mais altas, os paraquedistas realizaram suas primeiras práticas. O primeiro salto aconteceu em setembro de 1940, quando foi formado oficialmente o Batalhão de Infantaria Paraquedista 501. Junto com a força de paraquedistas, os Estados Unidos também desenvolveram uma força de assalto aerotransportada que combatia a partir dos planadores. Os alemães haviam demonstrado que os planadores rebocados por aviões podiam transportar em grande quantidade armas mais pesadas, munições e veículos que os paraquedistas não podiam transportar. Mesmo os leves planadores Waco podiam descarregar artilharia leve com lança-obus de 75 mm e jipes, além de tropas, sem que deixassem de ser unidades compactas. Mas tinha um problema.
Por acaso, seus ocupantes aterrissariam intactos? Uma das melhores formas de solucionar o problema era conseguir que o piloto aterrissasse entre duas árvores, chocando as asas contra os ramos, o que diminuiria sua velocidade. O melhor que poderia acontecer seria conseguir uma boa aterrissagem e afastar-se do planador. No entanto, ainda assim, a missão não teria acabado. Depois da aterrissagem, o piloto combateria como infantaria. Depois do ataque surpresa japonês sobre Pearl Harbor em dezembro de 1941, Estados Unidos entraram em guerra. Fort Bragg, na Carolina do Norte, converteu-se na base do Comando Aerotransportado, que contava com apenas 60 aeronaves. Em julho de 42, foram criadas duas divisões aerotransportadas clássicas, a 82 All-American e a 101 Screaming Eagles. As recém-criadas Forças Aerotransportadas norte-americanas não tiveram que esperar muito para entrar em ação. Em 8 de novembro de 42, as forças norte-americanas aterrissaram para combater o regime francês de Vichy, no norte da África. Apesar do seu grande heroísmo, não contribuíram muito para a derrota final dos alemães. No entanto, tiveram a oportunidade de mudar a sorte a seu favor durante a Operação Husky de invasão da Sicília. O plano era lançar duas unidades de paraquedistas norte-americanas e outras duas britânicas para bloquear as estradas aos reforços alemães. O problema era a enorme frota aliada de gatilho fácil e situada na escuridão das rotas de aproximação. 23 aviões norte-americanos carregados de paraquedistas foram abatidos por artilheiros norte-americanos. Os pilotos dos planadores soltaram-se dos rebocadores muito cedo e 90 deles, carregados com soldados, desapareceram no mar. Os paraquedistas saltaram com ventos de 60 km por hora, dispersando-se em uma enorme superfície. 11 aviões carregados de paraquedistas britânicos foram abatidos por artilheiros amigos. Heroicamente, 83 paraquedistas britânicos de 12 dos planadores sobreviventes conseguiram tomar uma ponte, um feito que, acreditava-se, apenas pudesse ser feito por uma divisão completa. Em outros pontos, as unidades aerotransportadas aliadas, espalhadas pela região, bloquearam a chegada de reforços alemães e italianos. Com a ajuda da artilharia naval de apoio, garantiu-se a cabeça de praia e também a conquista da Sicília. Depois, vieram as operações aerotransportadas aliadas em Salerno e Anzio, na Península Italiana. Mas a campanha foi outro fracasso das forças aerotransportadas norte-americanas, usadas mais como força de terra que aérea. Enquanto isso, as operações russas também tinham dificuldades. Uma série de lançamentos importantes fracassaram, como os do começo de 42 e os realizados ao longo do rio Dnieper, em setembro de 43. No entanto, com uma grande coragem, realizaram-se operações importantes atrás das linhas inimigas. Foram realizadas operações com paraquedistas que superavam os 10.000 homens num único lançamento. Mas uma única operação com paraquedistas tornou pequenos todos os esforços prévios. O dia D, a invasão da Fortaleza Europa pela Normandia. Na noite do dia 6 de julho de 44, o céu escureceu ainda mais com a passagem de quase 2.500 aviões e 900 planadores. As divisões aerotransportadas 82 e 101 apoiaram o lançamento sobre a área praiana chamada Utah, capturando a vila de Sainte-Mère-Église, num cruzamento importante de estradas. A 6ª Força Aerotransportada Britânica aterrissou ao leste de Caen, garantindo pontes e destruindo a artilharia costeira alemã capaz de devastar as praias. A operação britânica foi uma obra maestra de planejamento e valor. Os soldados saltaram com precisão sobre seus alvos, capturando-os. No entanto, a força americana possuía uma grande quantidade de paraquedistas espalhados e perdidos. Muitos soldados carregados de material se afogaram nos mangues. Sainte-Mère-Église caiu rapidamente, mas seu resultado foi o triunfo do valor diante da adversidade.
Objetivos marcados para 300 homens foram tomados por 30. As unidades se misturaram, trocaram missões e improvisaram desesperadamente. Em 6 semanas de combate, a Divisão 82 norte-americana e a 6ª britânica sofreram 74% de baixas. A 101 perdeu 65% do seu pessoal. Em agosto de 44, 900 aviões norte-americanos e britânicos lançaram paraquedistas no sul da França na Operação Dragoon. Desta vez, a precisão foi exemplar. Mais de 85% dos paraquedistas e planadores alcançaram seus alvos. As forças aerotransportadas contribuíram à rápida recuperação do sul da França. Encorajado pelo sucesso da operação, o marechal de campo britânico Montgomery planejou a Operação Market Garden, um golpe de mestre cujo objetivo era abreviar a guerra. A tática consistia em lançar um tapete de paraquedistas sobre a Holanda. 5 pontes vitais seriam tomadas, enquanto as forças alemãs seriam separadas e o porto de Ambert aberto. Os reforços dariam cobertura às forças aerotransportadas, as quais cruzariam o Rin e avançariam até a região industrial de Ruhr, na Alemanha. Os 68 aviões aliados caíram abatidos pela artilharia antiaérea. As 4 divisões norte-americanas e britânicas estiveram impecáveis, apesar de caírem num vespeiro formado por 2 divisões de panzers alemães. A maioria dos alvos se cumpriram, mas a ponte mais ao norte, em Arnhem, chamada Ponte Longe Demais, tornou-se o ponto de fricção. Somente o extremo setentrional estava em mãos britânicas. Com forças e munição suficientes para aguentar 4 dias sem reforços, os paraquedistas britânicos resistiram 8 dias. A Operação Market Garden fracassou e quase 11.000 paraquedistas norte-americanos e britânicos terminaram mortos, feridos ou capturados. Longe dali, no Pacífico, o general Douglas MacArthur usou as forças aerotransportadas com novas e eficazes técnicas para evitar o contato. Passou pela costa da Nova Guiné, evitando combater nas selvas montanhosas e capturando bases aéreas vitais, utilizando paraquedistas e provisões. No entanto, na Europa, as principais batalhas aéreas chegavam ao seu fim. Em dezembro de 44, os alemães lançaram uma grande contraofensiva com 25 divisões que cruzaram o Bosque das Ardenas, na Bélgica. Entrincheiradas em Bastogne e Saint-Vit, as divisões aerotransportadas 101 e 82 foram cercadas pelos tanques alemães. Quando exigiram a rendição da 101, o seu comandante, o general Anthony McAuliffe, deu uma resposta famosa: uma ova. A última grande operação aerotransportada na Europa foi a Operação Varsit, que lançou uma grande quantidade de planadores e paraquedistas ao outro lado do rio e da linha Siegfried. A guerra que terminava na Europa não tornava mais fácil a situação da 11ª Divisão Aerotransportada, que lutava nas Filipinas. Os japoneses combatiam com fúria. Os paraquedistas descobriram a artilharia naval japonesa entrincheirada em Luzon e informaram: digam ao almirante Halsey que deixe de buscar a frota japonesa. Ela está aqui. A batalha pela fortaleza da ilha de Corregidor, na Baía de Manila, foi uma das mais duras da guerra. A ilha, muito estreita, fazia com que os paraquedistas tivessem somente 6 segundos para saltar se não quisessem se afogar na baía. Além disso, as suas informações sobre o número de japoneses que defendiam a ilha estava equivocada. Os cálculos iniciais estimavam-os em 600. Na verdade, eram 6.000. E a batalha, que se esperava durasse 2 dias, durou 3 semanas. Os paraquedistas aliados perderam 25% dos seus homens. Mas o general MacArthur teve a sua doce vingança, içando a bandeira americana que os japoneses haviam retirado em 1942. Como tinha que ser, depois da rendição japonesa, em 15 de agosto de 45, a 11ª Divisão Aerotransportada foi a primeira a pisar em um solo japonês como força de ocupação. Mas as forças aerotransportadas não demorariam a entrar novamente em ação.
No dia 29 de junho de 1950, as forças comunistas da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul. No dia 20 de outubro, a divisão aerotransportada 187 assaltou Sucheon e Suncheon, na Coreia do Norte, para cortar a retirada comunista. Os paraquedistas saltaram de transportadores Fairchild dupla hélice. Os planadores já eram parte do passado. A reestruturação do mundo depois de 1945 deixou em pedaços os impérios europeus da antiga ordem. Mais evidente, depois da Coreia, foi o envolvimento francês nas suas colônias da Indochina. Durante os combates contra o Viet Minh, França realizou mais de 150 operações aerotransportadas. Sem dúvida, a mais importante foi a tentativa de resistir ao assédio de Dien Bien Phu. Montando grandes guarnições fortificadas, esperava-se que o Viet Minh se visse forçado a combater em batalhas convencionais. Na Operação Castor, no final de 1953, lançaram-se 5 batalhões de paraquedistas na fronteira de Laos e Vietnã durante 4 dias para capturar o povoado de Dien Bien Phu. Suas ordens eram convertê-lo numa fortaleza que devia manter-se sem nenhuma intenção de retirada e, ao mesmo tempo, realizar patrulhas de assalto. Durante as semanas seguintes, a força francesa aumentou em até 4.000 soldados, incluindo 4 batalhões da Legião Estrangeira Tirailleur do norte da África e infantaria nativa tailandesa. Mas o Viet Minh, liderado pelo brilhante general Pho Nayum Giap, tinha outros planos. Sua artilharia precisa e letal submeteu a pista de aterrissagem a um constante bombardeio. Giap havia reunido uma força mais numerosa e melhor armada que os franceses sequer podiam imaginar. No começo de março de 54, dispunha de 3 divisões de infantaria com o apoio de artilharia de 105 mm, morteiros pesados e artilharia antiaérea de todos os calibres. O fogo antiaéreo vietnamita era tão grande que os pilotos civis que reabasteciam a guarnição negavam-se a sobrevoar o que se denominou o Urinol. O primeiro golpe aconteceu no dia 13 de março de 54, quando a artilharia pesada de Viet Minh diluviou sobre a guarnição, destruindo refúgios e ninhos de metralhadoras. Logo, se seguiram ondas de assaltos da infantaria. Na manhã seguinte, um dos 8 postos avançados havia caído. Um batalhão de paraquedistas saltou para reforçar a guarnição, mas não foi suficiente. Durante as semanas seguintes, o cerco vietnamita sobre os franceses foi implacável. A única forma de chegar ao posto avançado era pelo ar. Mais de 2 batalhões de paraquedistas saltaram nos dias 4 e 7 de abril para reforçar uma guarnição cada dia mais reduzida. Os paraquedistas encontraram-se combatendo um inimigo bem equipado, mas os esforços das forças aerotransportadas francesas foram em vão. No dia 7 de maio, tudo havia acabado. A guarnição francesa, agora reduzida a apenas 1.000 homens, rendeu-se. 11.000 homens foram feitos prisioneiros, sendo que 30% ou 40% eram paraquedistas. Foi o fim do domínio francês no Vietnã e quase o fim dos seus paraquedistas. 7 batalhões foram enviados a Dien Bien Phu e nenhum voltou. A captura do Canal de Suez pelo Egito em 1956 fez com que os paraquedistas voltassem a entrar em ação. Na campanha, tiveram um papel decisivo os paraquedistas israelenses, britânicos e franceses. Os israelenses realizaram assaltos contra um cruzamento de estradas vital no passo de Mitla e contra a base aérea de El Tor.
A maior operação paraquedista foi a de franceses e ingleses a Port Said. Na metade dos anos 50, chegou uma nova forma de transporte que mudaria completamente os assaltos aéreos, o helicóptero. A França foi a primeira grande potência que desenvolveu o helicóptero com esse fim, realizando operações e desenvolvendo táticas durante a Guerra da Argélia. Descobriu-se que os helicópteros podiam levar rapidamente os soldados ao campo de batalha, retirá-los dali e evacuar os feridos. Mas foi no Vietnã onde o helicóptero foi potencialmente utilizado como arma de assalto aéreo. Somente houve uma operação importante com paraquedas em fevereiro de 1967. O terreno e a natureza esquiva do inimigo obrigavam as forças aerotransportadas a utilizar novas estratégias no campo de batalha. No Vietnã, o helicóptero revelou-se como um meio viável para levar a cabo operações militares, tanto para desembarcar soldados como poder de fogo. Da união das forças aerotransportadas com os helicópteros, nasceu o conceito de assalto aéreo móvel. Em seguida, haviam helicópteros que podiam transportar tanques, artilharia e principalmente soldados como uma força unificada. Não necessitavam reservas, porque os soldados podiam ser transportados de um ponto a outro do campo de batalha. Equipado com artilharia montada nas portas, o helicóptero tinha também poder de fogo em um assalto aéreo, cobrindo as aterrissagens e as retiradas e eliminando a resistência. O aparelho que mudou a guerra do Vietnã foi o Bell UH-1 Iroquois, conhecido como Hill. Fazia de tudo: evacuação dos feridos, transporte, artilharia, posto de comando. Era o helicóptero de assalto aéreo mais importante do exército norte-americano, transportando batalhões inteiros ou infiltrando secretamente pequenas equipes de reconhecimento. O Hill foi substituído pelo UH-40 Black Hawk, mais rápido e potente, e continua sendo o helicóptero de assalto aéreo habitual norte-americano. Além dos 2 pilotos, pode levar até 20 soldados, ainda que a carga normal seja de 11. Também pode transportar externamente uma carga de quase 4 toneladas, como um obus de 105 milímetros. O maior helicóptero de assalto do Ocidente é o Sea Stallion, desenvolvido a princípio para servir com os Marines no Vietnã. Pode levar 55 soldados e uma carga externa de 6 toneladas. Este é um S-65 da Força Aérea Israelense, utilizado como helicóptero de carga pesada e como veículo de resgate em combate. Os helicópteros de assalto são muito úteis para projetar o poder rapidamente. Aqui vemos a Legião Estrangeira num exercício em Gâmbia, perto da fronteira com Senegal. Partindo da Córcega, foram lançados em paraquedas por transportadores Transal e recebem apoio dos Puma, os helicópteros Standard de assalto aéreo do exército francês. O Chinook com 2 hélices é um transporte de carga média e um helicóptero de assalto aéreo. Seus 3 ganchos de carga externa lhe dão uma grande versatilidade, permitindo levar várias cargas como metralhadoras e veículos. Como transporte de assalto, sua cabine permite acomodar 55 soldados. Os carregamentos lançados, os soldados das forças especiais e seu equipamento podem ser lançados pela rampa traseira. O Hércules, grande e versátil, é o transporte de assalto aéreo mais usado no mundo. Serve em quase 60 forças aéreas de todo o planeta.
para as operações aerotransportadas, pode levar 64 paraquedistas totalmente equipados a uma distância de 1.100 quilômetros. O Starlift é um transportador de jato médio. Com o mesmo diâmetro de fuselagem que o Hércules, sua cabine tem capacidade para mais de 40 toneladas de carregamento. Os veículos com rodas ou com lagarta saem pelas portas traseiras. O C-141 pode lançar 168 paraquedistas em um único lançamento, quase o triplo da carga de um Hércules. Como apoio para as operações de assalto aéreo, existem dois tipos de helicópteros, o artilhado e o de escolta. O poder de fogo das armas pequenas representa a maior ameaça para os helicópteros de assalto. Os helicópteros artilheiros como o Rio Cobra proporcionam um poder de fogo repressivo em todas as fases do assalto. As armas de maior alcance, como os sistemas de defesa aérea no campo de batalha, representam uma ameaça maior durante o trajeto até a zona de aterrissagem. Destes, se encarregam os artilheiros anticarro equipados com mísseis guiados, como este Apache, armado com mísseis Hellfire. O Apache também serve de escolta para transportes menos manobráveis. Os helicópteros de escolta são uma parte integral do grupo de helicópteros de uma divisão aerotransportada. Ao mesmo tempo que servem de reconhecimento para o comandante, podem atuar como postos de comando durante as operações de assalto aéreo. Os pequenos helicópteros, como este Defender israelense, costumam levar as suas próprias armas, metralhadoras, foguetes e mísseis anticarro. Um designador aerotransportado externo pode servir para a aquisição de objetivos e a designação laser para o Apache. Esta função é do OH-58D, o helicóptero de escolta em combate habitual do exército norte-americano. Equipado com um visor montado no mastro, também pode funcionar como um potente helicóptero de ataque. Depois do Vietnã, as operações de assalto aéreo dos Estados Unidos se limitaram a conflitos com países vizinhos. A invasão da ilha de Granada em 1983 recebeu o nome de Operação Urgent Fury. Os assaltos aéreos dos helicópteros pelo exército norte-americano e pelo Corpo de Marines contaram com o apoio dos Rangers e paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada. Os Rangers e a 82ª voltaram a entrar em ação em 1989 durante a Operação Just Cause, a invasão do Panamá. Aterrissando de helicópteros ou paraquedas, 4 destacamentos especiais atacaram alvos vitais da cidade do Panamá, apoderando-se do principal aeroporto e dos quartéis das tropas leais ao presidente panamenho, o general Noriega. A Operação Uphold Democracy de outubro de 1994 foi uma campanha para restabelecer a democracia no Haiti. 18.000 soldados norte-americanos deveriam realizar um assalto no qual se planejou derrubar a junta militar. A ação foi levada pela 82ª Divisão Aerotransportada. Um destacamento especial norte-americano havia sido transportado em 61 C-130 e C-141, mas a operação foi suspensa na última hora, pois se evitou o conflito com a rendição do líder haitiano, o general Cedrais, que concordou com a realização de eleições democráticas.
As forças aerotransportadas são, basicamente, unidades móveis e flexíveis e realizam práticas para manter a sua capacidade de atuar com rapidez em qualquer conflito do planeta. Devem estar preparadas para combater em qualquer tipo de terreno, com neve ou gelo, na selva ou no deserto. Durante a década de 80, as divisões aerotransportadas 82 e 101 realizaram muitos treinamentos no deserto do Egito num exercício chamado Bright Star. Esta experiência teve um valor incalculável na Operação Tempestade do Deserto. Na era das operações multinacionais, é habitual que as tropas de paraquedistas de um país sejam transportadas por aparelhos de outro país. Um exemplo do sucesso das operações militares aerotransportadas, que envolveu muitos países, foi a Operação Tempestade do Deserto, realizada em 1991. Um comandante dos Estados Unidos conta como foi a campanha para liberar Kuwait. Com a Tempestade do Deserto, tivemos um exemplo da maior e mais longa operação de assalto aéreo da história militar. Estiveram implicadas a 3ª Brigada e a Divisão Aerotransportada 101, que decolaram desde a Arábia Saudita e chegaram às imediações do rio Eufrates, a uns 200 quilômetros de Bagdá. A operação foi realizada em aproximadamente 36 horas. Em pouco mais de 50 anos de guerras, as tropas aerotransportadas demonstraram estar na vanguarda das forças militares. A sua grande mobilidade as torna capazes de se deslocarem a qualquer ponto do mundo em poucas horas. Quando chegam ali, estão preparadas contra qualquer ataque inimigo. Soltar o acelerador para reduzir a velocidade de aproximação. Disparar imediatamente rajadas contra um objetivo sem levar em conta a chuva de balas sobre você. Manter a direção como se fosse chocar e desviar no último minuto. A missão dos Spitfire era combater de perto os Messerschmitt alemães. Logo apareciam os Hurricane, que se encarregavam dos bombardeiros. Esses dois aviões, o Spitfire e o Hurricane, além das estações de radar, ganharam a batalha para a Grã-Bretanha. Tudo sobre aviões de combate. Combates aéreos da Segunda Guerra Mundial.
Desde o princípio da guerra aérea, o homem encontrou uma forma de destruir seus inimigos. As técnicas básicas de combate aéreo evoluíram para escoltas biplanos nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Nos 20 anos posteriores à Primeira Grande Guerra, o caça biplano foi o avião de combate dominante. Mas o constante avanço tecnológico logo converteu em obsoleto. As competições de hidroaviões Schneider Trophy nos anos 20 e 30 foram um particular estímulo para o desenvolvimento dos caças. O avanço da mecânica e da aerodinâmica dos aviões projetados nestas competições logo encontraram aplicação nos aviões de combate. No entanto, em meados dos anos 30, ainda dominavam os caças e bombardeiros biplanos com grande manobrabilidade e pouco armamento. Este período marcou uma nova geração de aviões de combate monoplanos que substituíram os últimos caças biplanos como o Gloster Gladiator britânico. Comparados com os biplanos, o Bf-109 alemão e o Spitfire e Hurricane britânicos demonstraram um rendimento e um poder de fogo superiores. O primeiro destes novos caças que entrou em combate foi o Messerschmitt Bf-109, que lutou contra os monoplanos soviéticos Polikarpov na Guerra Civil Espanhola. Liderados pelo ás da Primeira Guerra Mundial, Werner Molders, os alemães desenvolveram táticas para tirar o maior proveito possível dos seus caças. Em 1938, as forças alemãs na Espanha, a chamada Legião Condor, dominavam os céus espanhóis. Gradualmente apareceram versões melhoradas do Bf-109, como o Bf-109E, armado com canhões ou E-1000. As novas táticas de Molders converteram-se no fundamento de todos os combates de caça modernos, o que deu à Luftwaffe uma clara vantagem em uma primeira etapa dos conflitos seguintes. No primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, o Blitzkrieg alemão arrasava tudo que estivesse no seu caminho. Na linha de frente dos bombardeiros de mergulho e dos aviões de ataque da Luftwaffe estava o Bf-109, que rápida e implacavelmente conseguiu a total superioridade aérea sobre a Polônia, os Países Baixos e a França. Em meados dos anos 40, somente a Grã-Bretanha havia resistido à conquista. As inovações feitas a partir do avião de competições Schneider Trophy alcançaram sua maior expressão com o Supermarine Spitfire. Projetado por Reginald Mitchell, foi sem dúvida o melhor caça britânico da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros Spitfire entraram em serviço na Força Aérea Britânica em agosto de 1938. Com os Hawker Hurricane, formaram a espinha dorsal da defesa aérea da Grã-Bretanha um ano depois de começada a guerra. Sem dúvida, o poder dos caças na Segunda Guerra Mundial tornou-se evidente no verão de 1940. Depois de conquistar o continente europeu, Hitler concentrou a sua atenção na invasão da Grã-Bretanha. Em 1º de agosto de 40, enviou esta ordem desde o seu quartel. Para criar as condições necessárias para a conquista final da Inglaterra, a Luftwaffe deve superar a Força Aérea Britânica com todas as forças disponíveis no menor tempo possível. A Operação Sea Lion, Leão Marinho, havia começado. Hitler tinha à sua disposição o poder da Luftwaffe com mais de 2.500 aviões de combate organizados em 3 Luftflotte. Os seus aviões eram os caças, os bombardeiros de mergulho e os bombardeiros mais modernos da Europa, tripulados por pilotos que atuaram na Espanha.
A seu favor, os britânicos tinham a vantagem de contar com um moderno radar e uma cadeia de estações que podiam detectar a uma grande distância os ataques alemães. Essas estações estavam conectadas a uma eficiente rede de controle da defesa aérea. Os primeiros ataques importantes destruíram comboios da Marinha Britânica no Canal da Mancha. Os bombardeiros em mergulho Stuka receberam o apoio de caças de escolta Bf-110 com grande raio de ação. A Luftwaffe tinha uma significativa superioridade numérica em relação à RAF, cujo comando de caças contava com apenas 36 esquadrões de Hurricane e Spitfire. Logo, os seus pilotos tiveram que realizar inúmeras missões diárias enfrentando-se à Luftwaffe em violentas batalhas aéreas. Um desses pilotos, o oficial de voo Jeffrey Quill, tornou-se famoso como chefe dos pilotos dos Spitfire. Quill combateu com o 48º Esquadrão sobre Hornchurch, em Essex. Quando a batalha esquentava, a missão do esquadrão de Spitfires era subir, enfrentar a escolta de caças alemães e deixar passar os bombardeiros. Podíamos ver uma formação enorme de bombardeiros aproximando a 3.600 metros, mas devíamos ignorá-los. Acima estavam seus caças de escolta. Nossa missão consistia em enfrentar esses caças e dispersá-los enquanto os bombardeiros avançam de modo inexorável. Com sorte, quando se aproximassem dos seus objetivos, já teríamos obrigado os seus caças de escolta a retirar-se. Era quando chegavam os nossos Hurricanes e se encarregavam dos bombardeiros. O Major Adolf Galland liderava um grupo do Esquadrão de Caças 109 alemães, o Jägersweider 26. Preparamos um ataque surpresa de uma atitude favorável. Eu colei na cauda do avião que voava atrás de mim, à esquerda, e em um giro para a direita consegui disparar-lhe uma rajada de balas. O Spitfire quase caiu em mergulho. Nessa primeira ação perdemos 2 aviões. Já não tínhamos nenhuma dúvida de que a RAF seria um forte adversário. We were no longer in doubt that the RAF would prove a most formidable opponent. O ataque da Luftwaffe, batizado como Adlerangriff, tornou-se mais furioso. Em 15 de agosto, 70 bombardeiros Heinkel partiram da Noruega para atacar o norte da Inglaterra. Sofreram muitas baixas. Tivemos tempo para dar a volta e atacar os bombardeiros por baixo. Acima estavam do 109º Esquadrão e mais abaixo alguns Ju-87, 30 de cada. Reduzi a velocidade e passei entre um grupo de Stuka. Nunca tinha visto tantos aviões juntos. Quando saímos daquela confusão, quase não podíamos acreditar. Para todo lugar que se olhasse, aproximava-se a aviação alemã, como uma onda detrás de outra. Quando disparei, a cabine saltou e o piloto foi ejetado. Era grotesco. Estava pendurado com um paraquedas no meio de um duelo de máquinas voadoras. Then the pilot bailed out. He looked incongruous, hanging there, a wingless body on a parachute in the midst of this duel of winged machines. Destruí um deles. Foi um bom espetáculo. Como foi, senhor? Foi uma festa fantástica. Está bem? Teve sorte? Me alcançaram, mas derrubei um. Depois desse período especialmente intenso de combates entre os dias 12 e 18 de agosto, os dois lados pararam para cuidar das suas feridas. As baixas de Stuka em mãos de caças da RAF haviam sido especialmente graves. Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, ordenou a sua retirada do campo de batalha e planejou os seus movimentos seguintes.
A RAF aproveitou a ocasião para reagrupar forças. A sua maior preocupação era proteger as bases aéreas. Sir Keith Park, o comandante técnico, ordenou que os caças atacassem os bombardeiros alemães e evitassem combates desnecessários. Começava uma nova fase da Batalha da Grã-Bretanha. Goering tinha ordenado o movimento de mais caças Bf-109 de Cherbourg até Pas-de-Calais. Com um raio de operação de apenas 250 quilômetros, o tempo de combate dos Bf-109 era limitado a apenas 15 ou 20 minutos sobre o sul da Inglaterra. A partir do dia 24 de agosto, a Luftwaffe intensificou os seus ataques e montou uma ofensiva diária com a intenção de cansar a RAF. Foram simulados ataques para confundir seus operadores de radar e os observadores que davam alerta por terra. Os ataques eram realizados com formações de bombardeiros maiores que nos ataques anteriores. O líder do esquadrão, Peter Townsend, fez entrar em combate o 85º Esquadrão de Devon. Quando nos aproximamos dos bombardeiros, os Heinkel giraram mar adentro. Uma dúzia de B-110 imediatamente formou um círculo defensivo. Um pouco depois, o Bf-110 passou desastradamente pela minha proa. Em sua tentativa inútil de escapar, o aparelho que me propunha destruir apareceu pateticamente humano. Era um tiro muito fácil. Durante alguns segundos, evitamos os Messerschmitt. Logo apareceram alguns 109 e vi como um deles mergulhava contra mim. Girei rapidamente até ele, e isso lhe surpreendeu. Passou por mim e girou para trás, descrevendo um longo arco para a esquerda, posicionando-se diante de mim. Essa manobra foi fatal. Meu Hurricane girou facilmente atrás de sua cauda. Subíamos para tentar alcançar os bombardeiros e para afastar-nos destes caças. Não era fácil, pois estavam acima de nós, a ponto de atacar quando quisessem. Era melhor subir, mas uma dúzia de Bf-110 nos fez voltar. Cada vez que mergulhavam no seu círculo defensivo, eu gritava, "Deixe-nos em paz!" e guiava o esquadrão a eles. Então aconteceu o inevitável. Desceram os Bf-110. Chegaram disparando. Girei e lhes surpreendi no meu raio de visão. Levantei o nariz do avião e me deparei com o inimigo. Meu Bf-110 foi atingido e caiu perto de Hastings. The Me-110 staggered and then stalled and dived to earth near Hastings. A RAF esteve muito perto de ser derrotada. Realizando 5 ou 6 patrulhas diárias e quase sempre em combate, os pilotos estavam exaustos. Tínhamos cerca de 15 horas de luz e estávamos sempre de serviço. Cada dia perdíamos algum companheiro. Em meio de 3 semanas, 17 dos 23 homens do meu esquadrão estavam mortos ou feridos. Também foram derrubados 8 de nossos aviões em que nossos companheiros saíram ilesos. Apesar do êxito da RAF abatendo bombardeiros, os ataques alemães surtiam efeito. Os campos de aviação, particularmente os postos de controle, haviam sofrido danos graves e a rápida sucessão de ataques apenas dava tempo à RAF para rearmar-se e reabastecer-se. O alto comando alemão pensou que a vitória estava próxima, dando a ordem para que os barcos se preparassem para a invasão. O bombardeio dos campos de aviação continuava no começo de setembro.
Uma força de bombardeiros alemães estendia-se de Londres a Southend com mais de 30 quilômetros de comprimentos e uns 500 metros de largura. A visão da escolta mais acima era aterradora. O comando de caças da RAF sofria uma importante falta de pilotos e de aviões. Em 2 semanas, havia perdido 25% dos seus homens. Não se podia permitir a rotação de esquadrões porque não havia suficientes pilotos experientes e descansados para enviar ao sul de outros grupos. Em 2 semanas, o comando de caças havia perdido 466 aeronaves. Para as substituir, havia recebido 266 reparadas ou novas. No final da primeira semana de setembro, todos os britânicos sabiam que os alemães estavam preparados para invadir no dia 7 de setembro. Os primeiros informes de radar indicavam a presença de mais de 100 patrulhas que se aproximavam. Pensando que o seu objetivo seria as bases aéreas, Park ordenou a imediata decolagem de 11 esquadrões, deixando outros 10 em alerta. Pouco depois, viu-se que o objetivo era Londres. As vítimas civis e os danos causados foram imensos. Deu-se o alerta de invasão número 1. O ataque é iminente. O primeiro-ministro Winston Churchill prometeu: lutaremos nas praias, nas pistas de pouso, nos campos, nas ruas e nas colinas. Jamais nos renderemos. No entanto, Goering cometeu o erro de desconsiderar em seu ataque as bases da aviação da RAF em Londres. Os bombardeios continuavam durante a noite. Hitler chegou à conclusão de que a Grã-Bretanha pediria paz sem que fosse necessário invadi-la. Churchill, no entanto, não pensou na batalha para defender Londres, mas para conquistar o ar. Adolf Galland escreveu: qualquer encontro com caças britânicos exigia o máximo esforço. Um dia, voltando de Londres, vi um esquadrão de 12 Hurricanes ao norte de Rochester. Ataquei-os de cima, a 700 metros de altura. Lancei-me como uma flecha entre eles e disparei um avião da retaguarda, fazendo voar grandes pedaços de sua aeronave. Todas as noites chegavam os bombardeiros, causando grandes estragos em Londres. Fez-se uma trégua de quase uma semana. No entanto, o clímax das batalhas chegou no dia 15 de setembro. Os alemães perderam 38 bombardeiros e 24 caças. Hitler adiou a Operação Leão Marinho até nova ordem. Os aliados ganharam a Batalha da Grã-Bretanha. Os planos de Hitler para a invasão foram frustrados. A Grã-Bretanha sobreviveu ao seu momento mais sombrio. Com somente algumas centenas de pilotos, além do pessoal de apoio, operadores de radar e controladores haviam derrotado o poder da Luftwaffe. Churchill resumiu a dívida do seu país com os seus pilotos. Nunca no plano dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Eclipsando qualquer outro objetivo estratégico da Alemanha durante os 2 primeiros anos da guerra, estava a determinação de Hitler em atacar e derrotar a União Soviética. Após a sua derrota na Batalha da Grã-Bretanha, ordenou uma enorme ofensiva sob o codinome de Operação Barba Ruiva, que devia começar em junho de 41. A formação invasora se estendia do Báltico ao Mar Negro.
As 3 forças terrestres do exército, mais de 130 divisões e 2 milhões de soldados, eram apoiados por 4 Luftflotten com quase 1.700 aviões de combate. O ataque de Blitzkrieg quase pegou os soviéticos, antigos aliados dos alemães, de surpresa. A relativamente pequena força de caças com que se opuseram os soviéticos foi praticamente varrida pelo magnífico caça Messerschmitt. Somente no primeiro dia, a União Soviética admitiu a perda de mais de 1.200. Os alemães avançavam a grande velocidade pelo oeste da União Soviética, com as forças aéreas destruindo tudo em seu caminho. Os caças da Luftwaffe continuaram empenhados no massacre da aviação soviética e no apoio aos bombardeiros. Em meados de agosto, 4 esquadrilhas de caças Jägerschwader haviam derrubado cada uma mais de 1.000 aviões soviéticos. A grande ofensiva alemã finalmente foi contida às portas de Moscou. O grande ataque de Hitler havia sido evitado pela arma mais poderosa dos soviéticos, o inverno, que paralisou as tropas aéreas alemãs mal preparadas para o rigor do inverno soviético. Este breve descanso permitiu aos soviéticos reagrupar as suas forças e organizar um contra-ataque em dezembro de 41. Também eram construídos rapidamente novos tipos de caças. Os pequenos e rápidos Polikarpov foram substituídos pelos mais modernos caças Yak, MiG e Lag. A invasão japonesa da Manchúria, no norte da China, foi um aviso profético para as potências asiáticas da chegada do Blitzkrieg ao Extremo Oriente. Os caças P-40 do Grupo de Voluntários Americanos de Burma e China lutaram com bravura. Em 4 meses, derrubaram 150 aviões inimigos, mas isso apenas atrasou o ataque japonês. Os P-40 logo ficaram defasados e superados por caças japoneses mais rápidos. A rápida expansão japonesa deu-se em todo o Pacífico. Os caças Zero eram embarcados em porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Com um grande raio de ação e bastante manobráveis, os Zero varreram todos os caças aliados que encontraram, o que possibilitou a quase total dominação japonesa da Ásia e do Pacífico. Para fazer frente ao Zero, o melhor caça naval de que dispunham os aliados no início da guerra no Pacífico era o Grumman Wildcat. Apesar de menos ágil que o Zero, era mais resistente e estava fortemente armado, permitindo que a força norte-americana sobrevivesse a batalhas como Pearl Harbor, Mar de Coral e Midway. Em 1942, o centro da guerra na Europa deslocara-se ao norte da África e ao Mediterrâneo. Os caças italianos Fiat, Mach e Reggiani combateram os Hurricane e os Mark V Spitfire. Apesar de manobráveis, normalmente tinham pouca potência e estavam mais equipados. Ainda que pilotos individuais, como o piloto Baraka, mostrassem uma grande habilidade, a Regio Aeronáutica não oferecia tanta resistência aos aliados como os veteranos da Luftwaffe. Pilotando um Bf-109 Hans Joachim Marseille, abateu 158 aviões no Mediterrâneo. Com o avanço alemão ao oeste paralisado em Stalingrado no inverno de 1942, o alto mando alemão decidiu realizar uma grande ofensiva em julho de 43 para eliminar as forças soviéticas de Kost. Em meados de 43,
as forças aéreas soviéticas se reequiparam com aviões de ataque e caças mais modernos como Bell P-39 Airacobra. Os Estados Unidos enviaram milhares de aeronaves com o programa Lend-Lease. Pela primeira vez, os soviéticos contavam com caças que podiam ser equiparados aos melhores da Luftwaffe. Os Yakovlev Yak-379 e os Lavochkin LA-5FN eram rápidos, ágeis e a baixa e média altitude podiam combater corpo a corpo com tanta eficiência como seus adversários, o FW-190 e o Bf-109G. Numericamente e qualitativamente, estes caças devolveram o controle aéreo do front oriental aos soviéticos. Seguindo a filosofia soviética, eram duros, fáceis de construir e fáceis de pilotar. Podiam operar em condições climáticas difíceis e voltar para casa ainda que avariados. O ataque dos Panzer alemães contra um número superior de tanques soviéticos parecia estar a ponto de ter êxito, mas os soviéticos contra-atacaram. Com a cobertura aérea que lhe proporcionavam os caças soviéticos, o avião 2 Sturmovik, de ataque à superfície, deixou fora de combate os Panzer, obrigando os alemães a recuar para além do rio Dnieper. Kursk converteu-se na batalha armada mais feroz da história. A partir de então, os aviões soviéticos passaram a ofensiva. Em 1943, a sorte mudou também no Pacífico. Com a chegada do Grumman Hellcat, os norte-americanos tinham finalmente um caça naval que podia superar o Zero. Quando os aliados avançaram para reconquistar o Pacífico, houve grandes batalhas navais e aéreas. A proteção dos porta-aviões era a principal missão, e o Hellcat converteu-se no caça naval de maior êxito da história. Durante a Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 44, o comandante David McCampbell derrubou 9 caças japoneses em menos de uma hora. Terminou a guerra como o melhor piloto da Marinha norte-americana, com um saldo de 34 vítimas. A Força Aérea da Armada Norte-Americana tinha o P-38 Lightning, cujos 2 motores, armamento pesado e um excelente rendimento num grande raio de ação, lhe fizeram especialmente valioso para as longas operações no mar. Uma missão épica em que se utilizaram estes atributos ao limite foi a que abateu o bombardeiro Betty, que transportava o responsável pelo ataque japonês a Pearl Harbor, o almirante Yamamoto. No Pacífico, os pilotos de Lightning destruíram mais aviões japoneses que qualquer outro. 2 dos melhores ases da Força Aérea, Dick Bong e Thomas McGear, anotaram todas as suas vítimas a bordo dos caças P-38. O verão de 1943 viu como a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos começava sua ofensiva estratégica de bombardeios diurnos sobre o Terceiro Reich. Pensava-se que a proteção mútua que ofereciam os bombardeiros fortemente armados em formação fechada seria mais que suficiente. As numerosas baixas nos primeiros meses demonstraram que foi um erro. A única resposta para se opor à Luftwaffe eram os caças de escolta. Os ataques foram escoltados durante parte do trajeto por caças Spitfire e P-47 Thunderbolt, com a perda de bombardeiros pesados. Finalmente, a chegada dos tanques de reabastecimento e o desenvolvimento de técnicas para o voo a grandes distâncias possibilitou que os americanos aumentassem gradualmente o raio de ação dos P-47. No final de 1943, começavam a eliminar um número importante de caças alemães.
verdadeiro caça de escolta com um grande raio de ação foi o P-51 Mustang. O P-38 Lightning, de dupla explosão, completava o trio de caças de escolta norte-americanos. Sua versão definitiva tinha um raio de ação de 3.700 quilômetros, o suficiente para escoltar os bombardeiros ao centro da Europa das bases na Inglaterra. Escoltados todo o trajeto até os seus alvos, os bombardeiros podiam realizar sua principal missão: destruir a máquina de guerra alemã. Em fevereiro de 1944, durante um assalto de 5 dias, os alemães perderam mais de 150 caças. Em 1944, já se encontrava na defensiva. O desembarque da Normandia abriu uma nova frente na Europa e a Luftwaffe viu-se cercada, combatendo em todas as frentes. Quando o exército alemão foi obrigado a recuar até os limites do Reich, a intensidade dos combates aéreos aumentou. Os pilotos alemães lutavam para defender o seu país. Ameaçados pela escassez de combustível e pelos ataques dos caças aliados contra os seus campos de aviação, os alemães ainda conseguiram oferecer alguma resistência. Na frente oriental, a contraofensiva ganhava força. Em março de 1944, a Luftwaffe colocava no ar cerca de 330 caças ao longo de 3.000 quilômetros de fronteira para cobrir a retirada do exército alemão. Enfrentando-se a eles, havia uns 3.000 aviões soviéticos, dos quais aproximadamente a metade eram Yak e Lavochnik, caças na linha de frente. Surpreendentemente, a Luftwaffe foi capaz de voltar a contra-atacar. Em março de 44, 2 esquadrilhas de caças, a JG-51 e a JG-54, haviam abatido um total de 7.000 aviões inimigos. A cada bombardeiro aéreo, os aliados reduziam um pouco mais o poderio da Luftwaffe. Além da escassez de combustível, os pilotos combatiam em intensas batalhas aéreas. Os pilotos experientes, mortos em combate, não puderam ser substituídos. Os modernos e fortemente armados Bf-109 e FW-190, junto aos caças a reação e turbo propulsados, causaram muitas perdas aos aliados. No entanto, essas pequenas medidas foram tomadas muito tarde. Enquanto os aliados avançavam pelo norte da Europa e os soviéticos lutavam nas ruas de Berlim, em maio de 45, a tão falada Luftwaffe realizava suas últimas batalhas. Quando a guerra no Pacífico se voltou contra os japoneses, seus pilotos foram usados como kamikazes ou bombardeiros suicidas. O assalto de Okinawa em março de 45 foi uma das maiores campanhas navais e aéreas da história. Os japoneses realizaram 34.000 saídas com 6.000 aviões, muitos desses ataques foram com kamikazes. Afundaram 33 barcos de guerra norte-americanos e danificaram seriamente outros 119. No entanto, os caças navais dos Estados Unidos, o Hellcat e o Corsair, junto com a artilharia dos barcos de guerra, abateram 2.400 caças japoneses.
Para o Japão, essas perdas foram impossíveis de substituir e a derrota final tornou-se inevitável. Um AIS é todo aquele que mais aviões abateu em uma tripulação. Das centenas de milhares de pilotos de caças que combateram na Segunda Guerra Mundial, apenas um pequeno e seleto grupo conseguiu este difícil objetivo de 5 vitórias aéreas que lhe dão esse título. Adolphe Galland, que se destacou na Batalha da Grã-Bretanha, abateu 104 e converteu-se em inspetor de caças da Luftwaffe. Com 28 vitórias, o coronel Francis Cabreski foi um dos melhores ases norte-americanos na Europa. Comandava uma esquadrilha de caças P-47. E que qualidades definem um AIS? Inúmeras. Uma visão excelente, reflexos rápidos, mira precisa, agressividade temperada pela experiência, conhecimento da situação e capacidade de prever o próximo movimento do adversário. Outros dois fatores, no entanto, destacam-se: a sorte e as circunstâncias. O AIS que mais vitórias conseguiu ao largo da história foi o Major Eric Hartmann, que terminou a guerra com a incrível marca de 352 aviões abatidos. As batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial demonstraram que os caças são os aviões mais importantes quando se trata de determinar a superioridade aérea. O domínio aéreo permite que as operações terrestres ou outras operações possam ser realizadas com segurança e sem oposição. Esse controle aéreo foi a arma e companheiro inseparável dos grandes e experientes pilotos dos caças, dos Cavaleiros do Ar.